É um pássaro? Não! É um avião? Não! É só um babaca fascista? 5 vezes que Superman foi um babaca autoritário. Essa listinha não é simplesmente uma listinha de curiosidades, ela nos ajuda a entender um pouco o personagem, mas também entender o gênero de super-herói. Eu vou aqui listar, portanto, essas 5 vezes que o Superman agiu feito um sacana, querendo controlar o mundo, e desafio vocês a perceber o que há em comum nessas 5 histórias que eu vou falar aqui. No final do vídeo eu vou dizer o que tem em comum, tá bom? Mas antes eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta o vídeo se de fato estiver curtindo ele e depois compartilhe. Tudo isso ajuda bastante aqui o que a gente vem fazendo. Então vamos lá. A primeira é Reino da Manhã, de Mark Waid e Alex Ross, publicada em 1996. Aqui nós temos um mundo onde há super seres demais e os super-heróis clássicos, já todos coroas, retornam. O Superman, claro, acaba sendo o líder desse retorno, desse regresso dos super-heróis que encarnam um retorno, portanto, dos valores clássicos dos super-heróis. Só que as coisas não são assim tão bonitinhas, tão preto e branco, e esse gibi, claro, foi feito depois de Watchmen. Então, obviamente, ele tenta aqui demonstrar que o mundo é complexo, o mundo é sofisticado e, portanto, simplesmente um cara superpoderoso que resolve separar o mundo entre bem e mal, lida com uma série de dificuldades, uma série de desafios. O Superman acaba criando uma superprisão para conter esses tantos e tantos superpoderosos que estão fora da linha e, obviamente, isso acaba se convertendo num campo de concentração. Reino da Manhã é mais sutil, esse Superman autoritário não está de maneira caricata. Por isso, quem já leu pode estar vendo esse vídeo agora e está dizendo, pera, não dá para botar o Superman do Reino da Manhã nessa lista, mas dá sim. E há vários sinais para isso. Aqui nós temos um Superman maniqueísta que separa o mundo entre bem e mal e, portanto, quem se opõe a ele acaba indo para o lado do mal. A prisão, como eu já disse, que é claramente um campo de concentração. Alerta spoiler, se você não quiser agora, tire o áudio pelos próximos 10 segundos. O ataque que ele faz contra as Nações Unidas, quando ele fica puto porque eles soltaram aquela bomba atômica justamente lá quando eles estavam brigando entre todos eles. E tudo isso fica muito óbvio, muito evidente na relação que ele tem com o Batman. O Batman funciona muito na história para ser esse contraponto. E é muito interessante, porque a história começa mostrando que o Batman é o cara que mantém Gotham sob controle com robôs, portanto o Batman sim é o babaca autoritário, mas quando o Superman faz isso a nível global, quando ele resolve botar o mundo em ordem, o Batman que diz, espera lá, não é bem assim. Inclusive, a substituição do amarelo pelo preto no fundo do S do Superman é uma maneira de mostrar que a gente está lidando com um Superman que está mais sombrio, mais velho, inclusive, cabe dizer aqui na história, porque isso vai ser algo bastante recorrente, um Superman sem Lois Lane, porque a Lois Lane foi morta pelo Coringa, quando o Coringa invadiu o planeta Diário anos atrás. Portanto, é um Superman amargurado, é um Superman que inclusive perdeu muito do seu contato com a humanidade. A Lois Lane sempre representou isso. Então, apesar de ser uma história em que, de novo, um spoiler pelos próximos 5 segundos, o Superman encontra sua redenção ao final, isso não deixa de ser uma boa história do Homem de Aço, que mostra que com grandes poderes vem grandes atrocidades. Segundo da lista, que é um quadrinho que eu nem tenho mais, então eu vou só mostrar imagens aqui para vocês. Trata-se de um quadrinho do Superman que ninguém mais lembra, ou pouca gente lembra, enfim. Chama-se Superman Rei do Mundo. Saiu nas revistas do Superman, portanto foi uma galera que trabalhou nessa série. Publicado em 1999, Superman Rei do Mundo é mais uma história do Superman despirocando, assumindo o controle sobre a Terra. Tudo começa quando ele tem um sonho, uma premonição de que a Terra vai ser destruída, portanto ele se livra de todo o arsenal nuclear da Terra sem consultar ninguém, o que sinceramente eu acho que ele não fez errado. Só que depois disso ele vai concentrando mais e mais poder, utiliza uma série de robôs para formar o seu próprio exército, tem os robôs Superman para gerir o mundo todo, e ele se encastela na Fortaleza da Solidão, se proclamando Rei do Mundo. Atenção, mais um spoiler de 10 segundos, depois a gente descobre que na verdade era o vilão Dominus que estava manipulando o Superman e tudo volta ao normal, como quase todas as histórias em quadrinhos, mas a premissa é legalzinha. O que é interessante notar aqui é que, mais uma vez, quando a Liga da Justiça se volta contra o Superman, porque vê que ele está completamente maluco, quem lidera essa facção contrária é quem? O Batman, de novo o Batman. Superman Rei do Mundo nunca foi republicado, nem lá nos Estados Unidos, até onde eu sei, e portanto é muito difícil que seja republicado aqui no Brasil. Mas eu espero, porque por mais que não seja uma história muito brilhante, ela pelo menos me marcou quando eu li ela. Queria que em algum momento saísse de novo, nem que fosse para eu reler e dizer que gente, que porcaria. O terceiro episódio do Super Babaca Autoritário está no desenho animado da Liga da Justiça e é
quando aparecem os Lords da Justiça, isso em 2003. Os Lords da Justiça são personagens criados por Stan Berkowitz e a Liga da Justiça que se corrompeu, que se tornou completamente autoritária. Ela controla o mundo a partir ali do satélite que fica orbitando a Terra, ela não permite mais manifestações livres, ela controla a imprensa, tudo é vigiado. Enfim, trata-se de uma Liga da Justiça 1984 do George Orwell. O motivo dos heróis terem virado aqui pessoas tão escrotas foi que o Lex Luthor se tornou presidente dos Estados Unidos, o Flash Wally West morreu e é mostrado muitas vezes no desenho da Liga que o Flash é quem humaniza a Liga da Justiça e, portanto, depois que o Flash morre, o Superman mata o Lex Luthor e cria gosto. De todos os exemplos que eu vou falar aqui, esse é o único que o Batman não se apresenta como uma oposição ao Superman. Pelo contrário, aqui o Batman é tão sacana, tão autoritário quanto. Os Lords da Justiça são mais uma versão dessa Liga da Justiça malvada. O desenho da Liga criou a sua versão e funciona bem ali para o universo da história, acho ela bem bacana. E cabe lembrar que por uma época ela foi até bem popular. Seguindo, quarto episódio, Superman entre a foice e o martelo, ou no original, Superman Red Sun. Escrito por Mark Millar, que teve um final sugerido pelo Grant Morrison, e com uma equipe grande aí de artistas, mas para citar só os desenhistas David Johnson e Killian Plunkett, Superman entre a foice e o martelo, publicado também em 2003, conta a história alternativa do Superman, em que o jovem Kal-El, em vez de cair no Kansas, cai numa fazenda coletiva na Ucrânia. E isso nós estamos falando aqui de um contexto de Guerra Fria. Portanto, este Superman que nasce e cresce do lado soviético, acaba se tornando, pela sua proximidade com o Stalin, um Superman stalinista. Esse talvez seja um dos quadrinhos mais mal compreendidos de todos os tempos, porque de um lado tem gente que acha ele uma espécie de panfleto comunista, eu já vi gente escrevendo para estragar a minha infância, transformar o Superman em comunista, mimimi. E por outro lado tem gente que vê na verdade justamente o oposto, né? Um panfleto anticomunista, por mostrar um Superman que quando cai do outro lado vira um cara um tanto autoritário, um tanto babaca, porque tem sacadas muito legais aqui. Por exemplo, o Superman usa sua super audição para escutar todo mundo, eles não precisam botar escutas na galera toda, né? O Superman faz isso muito facilmente. Só que o quadrinho tem uma abordagem bastante honesta, com a qual você pode concordar ou discordar, que é de que esse Superman que nós temos aqui cresceu sob valores stalinistas, especificamente stalinistas, e portanto leva adiante essa visão de mundo. Como ele é muito poderoso, mais poderoso que o próprio Stalin, portanto ele acaba elevando ainda mais as crueldades, ampliando ainda mais o terror que o stalinismo provocou, e a história mostra que, portanto, na Guerra Fria, o lado que venceu era o lado que tinha o Superman. Do outro lado tinha o Lex Luthor, que vem a ser inclusive presidente dos Estados Unidos, mas eles acabam se tornando extremamente isolados. Mais uma vez nós temos um Batman que se opõe ao Superman, dessa vez é um Batman que é ali mesmo do bloco soviético, só que é um Batman terrorista. Ele teve os seus pais assassinados pela polícia do Stalin e, portanto, ele quer destruir, detonar com o regime. Entre a foice e o martelo é, na minha opinião, uma das melhores histórias do Superman e, portanto, se você não leu ainda, cara, leia. Por fim, a série de games Injustice, iniciada em 2013. Aqui a gente vê de novo se repetir alguns clichês, então mais uma vez morre alguém que o Superman gosta muito e ele se corrompe. Dessa vez se trata do Coringa matando a Lois Lane grávida, e aí o Superman vai lá e mata o Coringa, e aí ele cria gosto. E mais uma vez o Batman se opõe ao Superman, viram facções rivais, e aí a gente tem briga de herói, aquela coisa toda, enfim. Enquanto o enredo não tem nada de diferente, não acrescenta quase nada nisso tudo que a gente já comentou, nesses gibis todos que eu já apresentei, mas é um game de lutinha, e portanto isso é legal. Eu inclusive quero dizer aqui pra vocês que o Injustice 2 eu era um dos melhores jogadores que existia no Brasil. Vocês não sabiam, mas eu jogava online esse negócio e não tinha quem ganhava de mim jogando com Batman, deixo isso aqui avisado. Injustice inclusive virou uma série de histórias em quadrinhos, tem aí gibis dele a rodo para ler, e já tem 2 jogos, provavelmente vai vir um Injustice 3, porque o segundo foi um sucesso tremendo, e muitos certamente vão continuar explorando essa ideia do Superman malvado, do Superman perverso, controlador, que quer botar todo mundo em ordem. Inclusive, no 2 eles elevaram isso à enésima potência, quando esse Superman começa a usar a tecnologia do Brainiac para controlar a cabeça de todo mundo. Então vamos lá, eu falei para vocês que todas as histórias aqui tinham algo em comum. Vocês sacaram o que é? Existe algo muito interessante sobre o gênero de super-herói. O super-herói é, acima de tudo, motivado pela urgência. É muito interessante porque o senso comum nos diz o seguinte:
pense antes de agir, porque se você agir de maneira impensada, você vai fazer merda. Só que no gênero de super-herói, essa máxima vale pelo contrário. Os super-heróis só não são cruéis, só não são monstruosos quando eles agem pela urgência. Os quadrinhos do Superman, quando temos o Superman bonzinho, é um Superman que age pela urgência. Tá caindo um avião, então vou lá e seguro o avião. Tá tendo um incêndio, eu vou lá e apago o incêndio. É sempre um Superman que está precisando correr, por isso essas imagens emblemáticas dele tendo que abrir a camisa, tendo que trocar de roupa correndo numa cabine telefônica. O tempo urge para o Superman, ele precisa salvar vidas e não dá para esperar, por isso que ele precisa ser tão rápido, por isso que ele precisa ser tão forte, por isso que ele precisa ser tão habilidoso, tão super. Só que em todas as histórias que nós temos esse Superman autoritário, esse Superman mal, trata-se de um Superman que começou a tomar tempo para si. É um Superman que parou para pensar, que parou para antever as coisas e dizer, bom, eu tenho um plano para a humanidade, eu tenho um projeto para ela, eu não vou mais sair correndo só para ficar enxugando gelo. Eu vou agora realmente tentar organizar a casa. Portanto, é esse Superman que abre mão da urgência em nome de um projeto que é sempre aquele que se torna um cara autoritário, seja à direita ou à esquerda. E notem que isso não é exclusivo do Superman, isso é algo bastante estrutural ao gênero de super-herói. Vocês vão ver bastante exemplos disso em outros super-heróis, só que no Superman isso abunda. Enfim, então é um tópico que vale a pena discutir mais, fazer um vídeo só sobre isso, quem sabe, mas fica aí para reflexão. Vocês lembram aí de outras histórias em que o Superman age feito um babaca autoritário? Só babaca não vale porque daí vocês todos vão começar a citar os filmes do Zack Snyder, onde ele age feito um babaca individualista e inconsequente. E tem também histórias em que outros super-heróis também agem de maneira autoritária. Então comentem aí, trazem essas referências, quem sabe dá para fazer outros vídeos sobre isso. Então é isso, pessoal, segue a gente lá no Instagram, @KNSSarjeta. Valeu!